João capítulo 16, versículo 21. Se você está pronto, diga: estou pronto. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra em nosso coração. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, guia essa igreja nos Teus propósitos. A nossa alegria, Senhor, de estarmos festejando hoje. Privilégio, Senhor, de termos uma história juntos, de podermos caminharmos juntos, Senhor. Que bênção, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ministério, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos, por esses amigos. Obrigado por essa família que o Senhor me deu, chamada Quírios. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Quando Jesus está falando desse texto, ele está usando uma metáfora, ele está explicando para os discípulos que eles vão passar por um momento de angústia, que Jesus vai ser crucificado. Antes disso ele vai ser julgado, condenado, vai ser injustamente, condenado, vai ser humilhado. E Jesus está dizendo: olha, vocês vão ver todos esses momentos de dor, de tristeza, de problemas, mas lembra que no final isso tudo vai gerar algo. E embora Jesus já tivesse explicado para eles a vinda do Espírito, tudo o que ia acontecer, a necessidade dele morrer para que ele viesse a viver, para que nós pudéssemos receber vida, ainda não era claro para eles. Então Jesus vai usar de uma metáfora, dizer assim: olha, assim como uma mulher está gerando e ela sente as dores, sente a angústia, sente a tensão, preocupação e até a tristeza às vezes do parto, Deus na sua misericórdia, na sua graça, vai fazer com que ela conceba, e esse nascimento vai trazer alegria plena para ela. E eu fiquei pensando nesses 29 anos, onde a Quírios foi gerada. Tivemos momentos difíceis nessa gestação, momentos de dificuldades, de problemas, uma transformação física, emocional, precisou acontecer várias vezes aqui na igreja. E tudo isso me fez pensar que a gente precisa entender o processo gestacional, se quisermos viver algumas coisas na nossa vida, porque Deus trabalha, muitas vezes a gente não percebe, mas Deus trabalha da mesma maneira como Ele trabalha no mundo natural, o mundo espiritual trabalha também. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida e algumas coisas vão acontecer, nós achamos que Deus não vai seguir as regras do mundo natural, mas muitas vezes Deus usa os mesmos princípios, as mesmas ideias do mundo natural para fazer com que o mundo espiritual se manifeste. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa gestação, essa geração que Deus fez nesse tempo todo, é que para se gerar, precisa receber uma semente. Tudo vai começar na vida de uma mulher quando ela recebe essa gestação e ela gera, porque ela recebeu uma semente. E olha que interessante isso. Nós muitas vezes não percebemos que Deus vai gerar algo novo na nossa vida, vai fazer um projeto novo, porque dentro de nós Ele plantou uma semente. Você tem dentro de você uma semente, projetos, sonhos, ideias, planos, que são sementes de Deus dentro de você. Às vezes nós não percebemos isso, mas nós achamos que, de acordo com a nossa idade, essas sementes acabaram. Mas eu estava conversando outro dia com meu irmão com 64 anos, nós estávamos tomando um café, e nós estávamos assim na cozinha dele, e era mais ou menos 2 horas da manhã, e ele estava me falando de projetos, coisas que ele queria realizar ainda nesses dias. E ele contou tantos projetos, e eu fiquei pensando enquanto ele falava para mim, o quanto que ele estava semeado de ideias, de planos, de projetos, de sonhos que Deus colocou dentro do coração dele. Então eu fico pensando que às vezes a gente não enxerga que o processo espiritual de Deus operar na nossa vida é que Deus coloca uma semente dentro de você. E a Quírios foi uma semente dentro do meu coração. Um dia Deus tocou meu coração, que essa igreja precisava existir nesse bairro, nesse lugar, mas era uma semente
que foi gerando, que foi criando, que teve dificuldades gestacionais, mas que hoje se tornou a igreja que ela é, que nós somos essa igreja. E eu queria lembrar você isso, que é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus está colocando sementes no seu coração, projetos, ideias, que às vezes você não lembra mais, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de nenhuma semente que Ele colocou no seu coração. O que são essas sementes? São esses desejos que às vezes vem no seu coração: eu queria fazer isso, eu queria realizar aquilo, eu queria conquistar esse projeto, eu queria ajudar essas pessoas, eu queria cuidar dessa gente, porque Deus coloca sementes. Para que algo seja gerado dentro de nós, nós temos que receber as sementes. E eu fico pensando que, às vezes, nós não percebemos, e eu acho que a maior tristeza que uma pessoa pode ter na sua vida, o maior desperdício, um jeito mais imaturo de viver uma vida, seria você ver uma vida sem enxergar as sementes que Deus colocou dentro de você. Outro dia, estava pensando nisso, essa semana a Lupe se formou no quinto semestre da faculdade. Mas é interessante essa história porque, parabéns, viu, amor? É interessante essa história porque ela começou a fazer faculdade na pandemia. Lockdown, tudo fechado, igreja fechada. Ela vira para mim e fala assim: amor, eu vou fazer faculdade. Eu falei: como assim? Um monte de gente doente, você vai fazer faculdade? Eu falei: essa é a hora. Olha como a semente está dentro da gente. Ela falou assim: essa é a hora porque está todo mundo estudando de casa e eu posso estudar de casa. Eu não preciso nem ir na faculdade. Se passou já 2 anos e meio, já está no 5º semestre, falta só mais 5. Mas o interessante é que essa semente estava dentro do coração dela há muitos anos. Quando a gente era muito jovem, ela não conseguiu terminar a faculdade, problemas financeiros, depois vieram os filhos, depois a igreja, o ministério, depois mais uma filha, e dificuldades também profissionais no meu trabalho, tudo isso aconteceu, ela não pôde realizar esse sonho no coração, esse desejo do coração dela. Mas a semente não morre. Ela pode estar adormecida, mas ela está dentro de você. E tem algo que o Espírito Santo está falando para mim agora, não tinha pensado nisso no primeiro culto. Existe um banco de sementes dentro de você. Você sabe que lá, acho que na Noruega, né, eles construíram um banco de sementes, no lugar mais gelado que tem. Você entra lá e tem sementes de todos os tipos de planta do mundo, para caso acontecer alguma catástrofe, essas sementes sejam usadas. Já viram essas histórias aí nos filmes? Pois bem, eu creio que Deus colocou um banco de sementes dentro de você, que Ele não esqueceu, porque Ele não esquece dos projetos que Ele tem na tua vida, e Ele vai gerar, e você precisa se conectar com isso, porque esse é o jeito de... Deus não vai te dar uma igreja, Deus não vai te dar uma casa pronta, Deus não vai te dar um projeto, sabe, herdei, isso é uma herança, mas não é assim que muitas vezes a gente recebe de Deus. Eu, por exemplo, nunca recebia nada assim de Deus. A gente recebe de Deus uma semente, e é essa semente que a gente põe no solo, depois que ela morre, diz a palavra de Deus, ela dá o fruto, ela cresce, e quando ela cresce, ela gera fruto, muito fruto e mais fruto ainda, porque Deus trabalha assim conosco, e hoje Deus manda vir aqui dizer isso para você. Assim diz o Senhor. Olha, eu estou falando para você, quais são as sementes que adormeceram na tua vida, porque você se acha velho, porque você se acha cansado. Então, quando eu estava conversando com meu irmão, e ele contando os projetos de 64 anos, e eu me sentindo o mais velho daquela mesa, o mais cansado daquela mesa, eu falava: meu Deus do céu, você vai fazer isso, aquilo, e depois você vai dar aula lá. Eu falei: Jesus! Mas sabe, quando eu saí daquela mesa, eu saí energizado, porque a gente é aquilo que a gente acredita que nós podemos gerar na nossa vida, e Deus colocou essas sementes dentro de você, e hoje o Espírito quer mostrar para você, o Espírito Santo que está nesse lugar, que pairou sobre Maria. Lembra disso? A palavra de Deus fala, o anjo diz para Maria: és tu a mais agraciada entre as mulheres. Olha por quê? Porque ela está sendo concebida, ela está sendo semeada pelo Espírito Santo. E fazendo uma analogia disso, todos nós somos semeados pelo Espírito Santo para gerar uma vida, para gerar transformação, para gerar uma família, para gerar uma casa, para gerar um sonho. E Deus está dizendo: ei, eu não parei nesses 29 anos de gerar nessa igreja, e não parei de gerar na sua vida aquilo que Deus está fazendo. Então a gente precisa de vez em quando parar um pouco e se conectar com o Espírito. Claro que sempre, mas nesse aspecto, e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer gerar na minha vida? Quais são as sementes que o Senhor colocou dentro de mim? E às vezes as sementes, querido, a gente acha coisas grandes, pensando em coisas gigantes,
E eu acredito, eu vou falar um pouco sobre isso, eu acredito que existem, sim, projetos gigantes, mas algumas gestações são imediatas, são para agora. Deus está falando para você, olha, eu quero trabalhar isso na sua vida, eu quero mudar você, eu quero tocar em você, eu quero gerar em você uma alegria que você não tem, uma paz que você não consegue ter. E às vezes eu fico pensando, quando eu olho para os 29 anos e vejo tudo que Deus gerou nessa igreja, a pergunta que eu faço, eu falo, Espírito Santo, que repousa sobre essa igreja, quais são as sementes que nós temos dentro de nós? Quais são as sementes que adormeceram na nossa vida? Talvez você não acredite que Deus possa fazer coisas novas na sua vida. Talvez você tenha um chamado que adormeceu dentro de você, porque a vida te levou para outro destino, outras situações, mas Deus não esqueceu desse chamado. Deus não esqueceu desse dom que Ele te deu. Talvez você nem usa mais esse dom. Você usou no começo da sua vida ministerial, religiosa, com Deus, e hoje você não usa mais esse dom. E Deus está dizendo, mas essa semente está aí. Ela não morreu. Ela só está adormecida dentro da tua vida. Ela precisa ser gerada. Ela precisa dar fruto. E a grande sabedoria da vida é quando um cara sábio de verdade, ele olha para as sementes que Deus plantou dentro do coração dele. E ele se envolve com isso. Porque é nisso que Deus vai trazer a bênção. É nisso que Deus vai trazer os resultados para a tua vida. Às vezes nós olhamos, infelizmente, nesse tempo, só as sementes de conforto. Não tenho nada contra conforto. Aliás, eu amo conforto. De verdade. Um dos meus valores é conforto. Mas eu me preocupo às vezes quando eu só tenho sementes de conforto na minha vida. Faz sentido o que eu estou pregando? Porque quando eu só tenho sementes de conforto na minha vida, eu só estou pensando no meu bem material melhor, no meu carro melhor, na minha casa melhor, num ar-condicionado melhor. Mas às vezes Deus tem semente dentro de nós, proféticas, ministeriais, de vida, de família, de resgate. Recentemente eu vivi uma semente na minha vida de resgate familiar. Coisas que já estavam adormecidas há muitos anos. Quais são as sementes que estão dentro de você? Quais são as sementes que você precisa voltar a acreditar? Porque se você quiser gerar, a primeira coisa que você precisa entender é que para gerar, você precisa receber essa semente dentro de você. Ela precisa estar dentro da tua vida, precisa estar dentro do teu coração, está dentro dos teus sonhos. O interessante sobre gestações, e eu fiquei pensando como Deus se manifesta no mundo, né, no mundo natural, para revelar o mundo espiritual, é que existem tipos diferentes de gestação. Você já percebeu isso? Eu estava fazendo uma pesquisa, eu comecei a viajar nisso, e comecei a perceber que existem tipos diferentes, e um dos tipos, por exemplo, quem aqui tem gatinho? Tem gatinho, pet gatinho, tem? Gatinho? Um gatinho demora 65 dias para gerar um gatinho. Olha que coisa linda. Todo mundo aqui queria ser gatinho nos sonhos de Deus. 65 dias já está aqui o teu presente novo, teu sonho novo. Quanto tempo demora um humano para gerar? 9 meses. Quanto tempo demora um elefante? 22 meses. Talvez você esteja gerando um elefante e nem saiba. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero pregar. Tem gestações diferentes e a gente acha que não tem. E o mundo natural revela isso para nós. Por exemplo, se você pegar as plantas, tem gestações diferentes. Uma videira, por exemplo, ela vai demorar 3 anos para dar uma uva. Olha que coisa interessante. Já uma tamareira demora 4 anos. Por que são diferentes? Eu não sei, não é tudo planta? Mas Deus, não é tudo fruto? Mas Deus sabe os períodos de gestação. E talvez você esteja num período de gestação como eu há 29 anos. Eu não gerei tudo que eu acredito que Deus vai gerar nessa igreja. Aliás, tem muita coisa nova para Deus gerar aqui. Quem crê, dê glória a Deus, meu irmão, por isso. Mas eu sei que existem gestações que demoram a tua vida inteira. Gerar uma família, por exemplo, não se gera em um dia. Você pode até dizer, não, eu casei. Casou, mas não gerou. A gestação da família é um processo.
E ela vai sendo necessária adubar, cuidar, arrumar, para que essa família continue acontecendo. E tem coisas na minha vida que Deus gerou em dias, momentos, assim, Deus falou, vou fazer, no outro mês já estava na minha mão, porque Deus gerou isso na minha vida. Então quando você está olhando para a tua vida, às vezes você está preocupado, e você está triste, e você está pensando que está demorando demais, porque você não consegue entender que Deus já semeou no seu coração, Ele já sabe o que Ele vai gerar, e o que você vai gerar talvez seja tão grande, que vai demorar um pouco mais do que você espera, mas não pare o processo, não pare. Entenda que gestações são diferentes também. Por exemplo, dentro da nossa mesma espécie, eu fiquei pensando na Lupe, quando ela engravidou, da Laís e da Thalita. Como foi diferente a gestação das duas. Na Laís, a Lupe tinha muitos desejos. Ela tinha uns desejos mais assim, diferentes. Um deles era comer tijolo. Um dia ela olha para mim e fala assim, eu estou com uma vontade de comer tijolo. E eu falei, não, geralmente eu tentava arrumar os desejos dela, né? Até para, não vou brincar com isso que vai ficar no YouTube, para não nascer com cara de tijolo, né? Mas apaga essa parte. O que acontece é que às vezes a gente não percebe que gestações são diferentes. Por exemplo, no caso da Thalita já não tinha esses desejos, mas no caso da Thalita, a Lupe ficou enorme. Tem umas fotos da Lupe grávida da Thalita que parece de gêmeos, assim. Ela andava assim, ó, com a mão assim. Já a Laís nasceu com 2,5 kg. Pequenininha. Thalita com 4,1 kg. Quando for me apresentar a Thalita no berçário, eu fiquei olhando para o berçário e foi interessante porque eu estava esperando uma criança pequena, igual a Laís, ruivinha. A Laís nasceu ruiva, de cabelo vermelho, bem pequenininha, bem miudinha, e os pais e os parentes começaram a chegar no berçário, e esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha, e eu não achava, e sobrou só um nenê, branquinho, carequinha, enorme. Eu falei, não dá para ter saído da Lupe esse nenê. Aí veio a enfermeira e falou, pai, essa é tua filha. Eu falei, não. Porque Deus está gerando algo em nós, e as gestações são diferentes, e os processos são diferentes. A Lupe, por exemplo, teve a Laís de parto natural. Quase nasceu na rua, por pouco não nasceu no carro, foi coisas de minutos. Aí eu ainda saí pregando, normal, preguei o culto todo, fui para casa, chego em casa, estou com um pouquinho de dor, mas acho que não é nada. Falei, vamos para o hospital. No caminho ela olha para mim e fala assim, estou com vontade de comer um lanche ali daquele fast food. Eu falo, se você quiser eu paro. Ela fala, não, na volta você me compra um lanche. Eu falei, compro. Quando a gente chega no hospital, a enfermeira fala, menina, já vai nascer, o que você está fazendo? Já a Thalita, hora marcada, cesárea, 7 horas da manhã, chega no hospital com uma linha, internado no quarto, tranquilo, 9 horas chama, às 9h30 já está com o nenê. Processos diferentes, mas isso não quer dizer que Deus parou de gerar na tua vida. Deus continua gerando. Então a primeira lição que o Espírito quer falar comigo hoje, que Deus quer falar conosco é, veja o que eu estou semeando dentro de você. Existem projetos, existem sonhos, existem curas dentro de você, existem respostas, existem restaurações dentro de você, que essas são as sementes de Deus. Mas entenda que as gestações vão ser diferentes, e que são processos diferentes, e você precisa, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que nós estamos errados. Nós achamos que gerar é uma coisa natural. Em parte é natural, mas em parte precisa de sabedoria. Em parte você precisa de entendimento. Em parte você precisa compreender. Por exemplo, quando você está gerando, uma mulher tem algumas limitações, tem algumas comidas que às vezes ela não pode comer, tem algumas coisas que ela não pode fazer, tem um peso a mais no corpo dela, mas ela precisa respeitar o processo. Deus está gerando coisas novas nesses 29 anos, Ele não parou de gerar. Eu sou sensível que o Espírito quer gerar coisas novas nesses dias, mas eu preciso entender que são sementes diferentes, e que tem coisas que vão acontecer amanhã, e você vai chegar aqui na crise falando, meu Deus, já aconteceu, e tem coisas que nós vamos lutar, gerar, engordar, mudar os nosso jeito, pôr a mãozinha nas costas porque está pesado, vamos ficar cansado, mas Deus não parou de gerar o processo de Deus na nossa vida.
Quando eu olho para isso, eu vejo que Jesus está falando justamente desse momento de tristeza, de angústia, de dor, que a gestação, antes de ser concebida, ela passa. E aí eu fiquei pensando, porque eu acho que eu fui um pouco injusto quinta-feira, senti isso no coração. Porque eu falei, eu não sei porque as pessoas reclamam muito com a ação do ministério, da igreja, tão abençoado que a gente é, como Deus nos abençoa, as pessoas falam, como é difícil ser crente. Eu não gosto disso. Quando as pessoas falam assim, é difícil ser crente, eu não gosto. Eu acho que é mais difícil ser do mundo. O mais difícil é você estar nas garras de Satanás. Eu prefiro estar na mão de Deus. Pronto, falei. Mas eu entendo que eu fui injusto. Porque quando você está gerando, o processo de gestação é pesado. A gente se sente cansado. Parece que não está acontecendo nada. Parece que a luta é muito grande. A dificuldade é muito grande. E eu me lembrei que quando eu tinha uns 40 anos, mais ou menos, eu quase abandonei o ministério. Por pouco eu não abandonei o ministério. Por pouco. Se tivesse dado certo alguns projetos que eu tinha, talvez eu não estivesse aqui. E aí veio no meu coração uma palavra para dizer para você, meu amado irmão, ainda que esteja difícil, ainda que esteja pesado, lembra que você está gerando, não aborte o projeto de Deus, foca no resultado e no fruto que Deus tem para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando agora? Mas eu quero ouvir você dizer, por que eu digo isso? Porque se eu tivesse abortado, e eu muitas vezes pensei, a gente não entende o que é isso, abortar, mas é quando a gente, por exemplo, rejeita o que Deus quer gerar na nossa vida, está tão difícil, está tão pesado, e você começa a rejeitar o que Deus quer fazer. Eu não quero essa experiência, eu não quero esse trabalho, eu não quero essa dificuldade, eu vou trancar minha matrícula porque a faculdade está muito pesada, eu vou trancar o meu trabalho na igreja porque eu não consigo mais viver ali, estou cansado, eu escuto muito isso. E eu fico pensando, quantos de nós não estamos abortando o que Deus quer gerar na tua vida? Porque quando você está se sentindo cansado, escute, quando você está se sentindo pesado, Jesus disse que está próximo o nascimento. E talvez você esteja se sentindo tão pesado e tão cansado, porque já vai começar a acontecer, vai começar a gerar e nascer, e você está desistindo no processo. Não aborte o que Deus quer gerar na tua vida. Pode estar demorando, porque existem gestações diferentes, mas lembra quem semeou em você, e quem semeou esse sonho, quem semeou essa faculdade, quem semeou esse casamento, quem semeou essa família, quem semeou essa igreja, foi Ele. Mas eu já tentei abortar muitas vezes. Muitas vezes já cheguei para projetos de Deus da minha vida e falei, não, isso aí não. Isso é muito difícil, não, estou cansado. O templo foi um projeto que eu quase abortei. Não abortei por misericórdia. Esse templo aqui. Quando falaram para mim de alugar esse lugar, eu falei, não. Cansei de pagar aluguel. Vou ficar no meu canto. Graças a Deus que alguns irmãos foram empurrando a minha gestação. Tem coisas que você está abortando, que está perto para nascer. Aguenta mais um pouco, meu irmão, porque a tua cesárea já foi marcada. Não, você não ouviu o que eu falei. A sua cesárea já foi marcada. Já tem hora e data para nascer. Já tem momento certo, já está tudo preparado, e você precisa continuar caminhando. E às vezes a gente não entende que Deus já marcou a hora do nascimento. Eu acho lindo o nascimento da Laís nesse aspecto. Ela não foi cesárea, ela foi parto natural, mas deu tempo de eu pregar, de eu ir para casa, pegar a Lupe, chegar no hospital, o médico chegar. Quando o médico entrou na sala, pôs o avental, esticou a mão, porque já tinha data e hora para nascer. E tem projetos de Deus na sua vida que já tem data e hora para nascer. E que às vezes no nosso desespero, na nossa angústia, a gente não enxerga que todas essas dificuldades que você está passando, talvez seja o trombeteiro da bênção de Deus. Está chegando a minha vitória. Aguenta mais um pouco. Está nascendo o meu projeto. Foi eu que semeei na tua vida. E às vezes eu vejo tanta gente aqui triste, às vezes passando por dificuldades, e eu fico pensando, se naquela época, 10 anos atrás, um pouco mais, quando meu pai faleceu, eu tivesse desistido. E aí eu entendo o que Jesus está dizendo. Porque depois que você concebe e segura nos seus braços o fruto, e eu gostaria que você dissesse isso para você não esquecer, eu vou segurar o meu fruto. Se você tem fé, diga com fé, eu vou segurar meu fruto.
Depois que você segura o fruto, toda a dor fica esquecida. Por isso que eu falo para você hoje, não entendo por que você fala isso. Porque de uma vez gerado aquilo que Deus queria gerar, e Deus quer gerar outras coisas agora, porque as sementes de Deus estão cheias no meu coração, no seu coração, mas aquilo que Deus queria gerar, que era Aquírios, eu não lembro mais das dificuldades. O fruto é a recompensa. Então deixa eu dizer uma palavra para você, toda essa tristeza, toda essa angústia, esse desespero, eu não aguento mais a cara dele, eu não aguento mais a cara dela, eu não volto mais nessa escola, eu não entro mais nesse trabalho. Presta atenção, se você está fazendo isso, de acordo com a vontade de Deus, ou você está abortando a semente que Deus quer gerar na tua vida. E aí você consegue entender o que eu vou dizer. Daqui a pouco, você não vai lembrar mais nada. Aquele cara que te persegue no trabalho vai embora e você não vai lembrar mais dele. Aquela pessoa que tanto falou mal de você, tua vizinha, vende a casa dela e vai embora. E você está com a sua casa que Deus gerou na tua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje aqui, mas eu estou sentindo que eu prego para alguma pessoa aqui hoje, que às vezes está desistindo disso, está abortando. E Deus está dizendo, espera um pouquinho, filho, presta atenção. Lembra que eu continuo gerando. Eu quero recapitular isso com você. Primeiro, eu quero que você fique atento. Deus já gerou coisas na sua vida, mas as sementes não acabaram, Ele continua gerando na sua vida. Depois você lembra que tem processos gestacionais diferentes. Essa semana eu estava com um médico, fui fazer um exame do coração para poder voltar a fazer exercícios. Graças a Deus, tudo bem. E aí eu estava fazendo lá, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, minha esposa é psicóloga. Eu falei, que legal, a Lupe está fazendo psicologia. Que bacana. Ele falou, mas sabe que agora ela mudou. Ela foi fazer medicina. Está se formando em medicina, está estudando medicina. E aí eu fiz uma careta que nem você fez agora. Eu falei, quanto tempo demora uma faculdade de medicina? Vocês estão rindo de mim? Você não pensou isso também? Com 40 anos, ela vai terminar essa faculdade com quantos anos? Ele devia ter uns 42, né, irmão? E ele falou, 8 anos. Mas o sonho da vida dela é ser médica. Achei isso tão bonito, irmão. Porque tem sementes que precisam ser despertadas. Tem projetos que precisam acontecer. Tem gestações que vão demorar 8 anos. Mas depois você vai esquecer esses 8 anos e vai dizer, Senhor, obrigado. Eu me formei. E não tem idade para isso. Conversando com a minha sogra outro dia, uma fofa. Minha sogra é uma fofa. Amo minha sogra. Amo mesmo. E ela começou a me contar uma série de experiências difíceis na vida dela. No final ela olhou para mim e falou assim, sabe, está completando 7 anos. Eu falei, sei. Eu falei, lá vem. Você sabe que 7 anos é um ciclo. Está terminando um ciclo na minha vida. E Deus vai começar outro ciclo. E o meu marido está chegando. 82 anos de idade. E ela olhou e falou assim, eu não sei se eu tenho que dar uma recalchutada aqui, ali. E eu com 51, entregando para Deus já. Você consegue entender isso? As pessoas só morrem quando as sementes dentro delas morrem. E você não pode deixar as sementes dentro de você morrer. Deus quer despertar essas sementes na sua vida. Deus quer acordar. E quando eu ando com essas pessoas de mais idade, contando sonhos e projetos, e veja que eu não estou dizendo que eles são velhos ou idosos, estou dizendo que têm mais idade que eu, e eles contando sonhos e projetos. E eu falo, meu Deus, quanta coisa o Senhor tem para gerar. Apesar de toda angústia e todo sofrimento, eu entendo que eu não posso abortar os planos, os propósitos de Deus, porque Deus vai transformar toda essa tristeza em alegria na nossa vida. Foi isso que Jesus disse, olha, depois que vocês verem a minha morte, depois que vocês verem o meu sofrimento, lembra que no 3º dia eu vou ressuscitar. E toda essa tristeza vai ser esquecida, porque a minha alegria vai reinar sobre vocês por meio do meu Espírito. Você crê nisso, meu irmão? A tristeza vai se transformar em alegria. E esse é o processo de Deus na nossa vida. A gente aguenta, a gente apanha, a gente sofre. As pessoas às vezes falam mal de você, você fica cansado, você quer desistir, você acha que ninguém está dando valor. Mas chega uma hora que você fala, ei, chegou a hora de eu segurar o fruto, porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiro, porque eu estou ligado à videira, e aquele que permanece nele dá fruto, muito fruto, e mais fruto ainda, meu irmão, esse sou eu.
Esse é você. Você está ligado nele, aquele que está ligado nele dá fruto, mais fruto ainda. Deus tem frutos para você. E aí então eu olho para isso e vejo que esse sofrimento, na verdade, que você está passando, é um jeito de Deus mostrar para você que Ele tem resultado, Ele tem concepção, Ele tem nascimento, Ele tem bênçãos para a sua vida. Vamos pensar num personagem na Bíblia sobre isso. Maria, mãe de Jesus. Eu sei que Maria é um personagem muito específico, mas eu queria fazer uma metáfora sobre a nossa vida. Vem um anjo e diz: tu és agraciada do Senhor. Não é? Você sabe que Maria não tinha conhecido nenhum homem, era virgem e não havia recebido nenhuma semente. Mas é interessante que o anjo fala: você vai conceber de quem? Do Espírito. Existem coisas espirituais que Deus quer conceber na sua vida através do Espírito, que você ainda não tem nenhuma semente, mas hoje Ele está plantando uma semente de dentro de você, de alegria, de paz, de transformação, de cura, de restauração na tua vida. Então quando a Maria recebe essa palavra, você fala: lindo! Mas você já imaginou ela chegando para os pais, para os familiares, e fala assim: eu estou grávida e é do Espírito Santo. E as pessoas dizendo: Espírito Santo, mudou de nome o José. José agora tem outro nome, né? Chama Espírito Santo. Você já imaginou a luta dessa menina? Até hoje, por exemplo, tem escritos de algumas religiões falando que, na verdade, ela era fruto de uma violência romana, dos soldados romanos, de um estupro que aconteceu ali. Olha que interessante, até hoje as pessoas falam isso, mas nós que cremos que o Espírito concebeu, nós entendemos que ela está gerando. Mas eu fico imaginando a alegria de Maria segurando Jesus, e sabendo que Ele era o Rei dos Reis, o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Toda a tristeza foi transformada em alegria quando ela viu Jesus. E aí quando Maria está com Jesus, Jesus já adulto, ela chega no casamento, e a gente já sabe que Jesus já fez algumas coisas ali, porque a Bíblia diz que aquele é o primeiro milagre de Jesus, mas não deveria ter sido para Maria. Talvez para nós, mas não para Maria. Porque quando Maria chega para ele e fala: Jesus, não tem vinho. E Jesus fala: ok, o que eu tenho a ver com isso, mulher? Ela não fala mais nada para ele. Ela chega para os mestres e fala: faz tudo o que ele mandar. E por que ela fala faz tudo o que ele mandar? Porque ela sabe quem ele é. Toda a tristeza gerou alegria. Virou alegria. Então Deus fala com o meu coração: meu irmão, essa tristeza, essa luta é o início de algo grande que Deus está gerando na tua vida. Não pare. Agora, quando a gente pensa, e eu vou para o final agora, quando a gente pensa em conceber, a palavra conceber para nós em português tem dois sentidos. O primeiro é a concepção, que é a ideia do nascimento. Mas existe uma outra forma da gente usar essa palavra conceber, que é a imaginação. Antes de você conceber algo na sua vida, você precisa imaginar, você precisa pensar. E eu fiquei pensando nisso. Deus criou nós com esse poder de gerar. O homem, quando se encontra com uma mulher, ele pode gerar. Amém, glória a Deus, que coisa linda. Mas quem concebeu isso? Quem imaginou isso? Quem disse, por exemplo, que as plantas iam dar fruto depois de tanto tempo? Quem falou que essas sementes iam ser geradas e que as plantas seriam polinizadas? Quem imaginou, por exemplo, que quando o seu DNA se juntasse com o DNA do seu marido, ia dar o seu filho? Alguém concebeu isso. E sabe quem concebeu isso? Deus. O que eu quero dizer é que Deus é aquele que concebeu a sua vida. Você não é fruto do acaso, você é fruto da imaginação e dos pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deus pensa ao seu respeito, meu irmão. E Ele desenhou você, porque a concepção é um projeto, e o projeto é um designer, e um designer precisa de um designer, e o designer é aquele que projetou, e quem projetou você foi Deus. Ele planejou a tua vida, Ele planejou a tua história, Ele concebeu a tua... mas Ele não queria que você sofresse daquele jeito. Não, Ele não queria, mas Ele pegou aquele sofrimento, escute o que eu estou dizendo, e transformou o seu DNA, porque você precisa entender que você só pode gerar aquilo que você é, e se Deus não mudasse o seu DNA, você ia gerar coisas que não vêm de Deus, e Deus usou o seu sofrimento para tirar o seu orgulho, para você gerar algo novo na tua vida de humildade. Deus tirou essa luta, colocou essa luta para você gerar a fé, porque Ele quer gerar um DNA, que você só pode gerar aquilo que você é. Me acompanhe, você não pode gerar aquilo que você não tem de natureza dentro de você. Deus está trabalhando, moendo, amassando, mudando, tirando, rasgando, para gerar algo novo.
E embora algumas pessoas dizem assim, mas não pode mudar o DNA. Os cientistas vão dizer isso. Eu creio que para Deus tudo pode. Se a gente está tentando manipular o DNA, o que quiser Deus? Deus olha para o teu DNA e fala assim, se eu gerar agora, como você está, eu vou gerar um trabalho orgulhoso, eu vou gerar uma família distante de mim, eu vou gerar uma casa fria, eu vou gerar pessoas que não me adoram, mas eu vou pegar todas essas circunstâncias, vou amassar você, vou trocar o seu DNA através disso, para gerar a vida que eu quero, porque eu sou, diz o Senhor, o seu designer. Sou eu que projeto a tua vida, sou eu que planejo sobre você. E para ter uma concepção, para ter uma semente, escute, às vezes nós entendemos que sementes têm tempos diferentes de gestação. E quando a gente fica muito irritado com Deus, é porque às vezes Deus está gerando algo tão maravilhoso na sua vida, que você não consegue entender. Então não aborte os projetos que Deus tem para você. Mas entenda que você está sofrendo, está passando por luta e dificuldades, é porque isso está no início. Sua cesárea foi marcada. Deus tem os projetos para acontecer na sua vida. Continue crendo, continue semeando. Mas entenda que tudo isso está acontecendo porque alguém é o seu designer. Alguém desenhou você. Alguém planejou a tua história. Alguém disse, olha, vai passar por isso, vai sofrer aquilo, mas eu vou trocar o DNA dele, para que ele possa gerar algo que não tem nada a ver. Então quando as pessoas olham para mim e falam assim, Klaus, você quando era criança era muito terrível. Eu falo, é verdade. Eu me lembro, quando criança, contei esse testemunho na quinta-feira, chegou minha tia-avó profetizando. E eu não contei essa parte, eu era muito terrível. Eu estava correndo na igreja, todo suado. E geralmente quando as pessoas me pegavam na frente da igreja correndo, era para me chamar para dar bronca. E além de eu correr, eu era expulso da classe das crianças, as minhas professoras não me aguentavam. Uma criança perfeitamente normal, ao ponto de ninguém querer ficar perto de mim. Brigava na rua todo dia. Meu DNA era um DNA violento, irritado, nervoso, bravo. Gostava de bater nos outros. Tinha alegria em brigar. E Deus começou a me amassar. Mas eu me lembro que naqueles dias, 9 anos de idade, essa tia chegou, parou e disse assim, Klaus, tem algo para falar para você. Deus mandou dizer uma coisa para você. E eu já fiquei duro, gelado, com medo, pensando que agora Deus vai acabar comigo, porque eu sei que eu sou terrível. E Deus falou, eu te chamei para ser pastor. Você vai começar um ministério. E a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Escute, as pessoas viam meu rascunho, mas Deus já via o projeto que Ele tinha escrito para mim. As pessoas às vezes enxergam a gente, os nossos defeitos, as nossas falhas, enxergam os nossos erros, os nossos rascunhos, mas Deus, que é o designer da tua vida, sabe o que Ele projetou para você, sabe o que Ele tem para você. Então quando eu olho para isso, ninguém em sã natureza e inteligência olharia para um garoto que nem eu e diria que eu ia ser um pastor, muito mais começar uma igreja. Ninguém diria que uma família de onde eu nasci, isso ia acontecer. Ninguém sabe o que Deus projetou para a tua vida, mas Deus sabe o que Ele projetou para você, e Ele sabe o que Ele desenhou para você. Ele é o designer, é Ele que te concebeu. A Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele pensa a seu respeito. Os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais elevados que os seus. Ele tem pensamentos mais elevados. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Aquilo que você prepara, nasce de uma concepção, nasce de um projeto, porque foi preparado porque alguém idealizou, alguém planejou, e Deus já preparou para você. Ele é o seu designer, Ele é aquele que projeta na tua vida. Gere aquilo que o Espírito quer gerar. Pergunte para Ele aquilo que Ele quer gerar nesse tempo. Talvez seja uma amizade, talvez seja um relacionamento. Você crê nisso, que às vezes é uma amizade? Essa semana aconteceu um negócio muito interessante. Eu conheço um pastor via WhatsApp há uns 10 anos ou mais. Ele me mandou um recado de novo. Nunca tinha visto esse pastor presencialmente. Ele me mandou um recado, eu ia responder em recado.
De verdade, responder, tá legal, bênção, só. Na hora que eu fui responder, algo falou para mim no coração, você já sabe que você conhece esse cara há 10 anos, você nunca falou com ele? Eu falei, é mesmo, né? Aí Deus falou, por que você não conhece ele? Era uma semente. E foi uma bênção, almoçamos juntos, gravamos um podcast, vai sair semana que vem. Uma semente. Eu não sei o que Deus vai fazer dessa amizade, mas Deus tem sementes para a tua vida. Algumas vão demorar um pouco, outras vão acontecer mais rápido que você imagina. Mas não desanima. E lembra que essa semente não é um acidente. Ela foi concebida, projetada pelo maior pintor do mundo, pelo nosso designer, por aquele que pensa a nosso respeito. E eu creio que Deus vai encher essa igreja, através da sua vida, da minha vida, da vida desse irmão, daquele ali, daquele outro, de sementes novas, para os próximos anos que Deus tem para nós. Deus vai encher a tua vida de sementes novas. Algumas vão ser para o seu conforto, outras vão ser para você abençoar pessoas. Mas por favor, se tem um jeito da gente cancelar as sementes de Deus, é isso. É idolatrar as sementes que Deus já fez. Vou explicar. Deus não para de gerar. Mas às vezes a gente tem o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. E a gente começa a idolatrar o primeiro filho. Às vezes a gente começa a idolatrar um primeiro trabalho, um primeiro projeto. E a gente para de enxergar que Deus está gerando coisas novas na nossa vida. E aí quando você começa a idolatrar um projeto, é a maior forma de você rejeitar as novas sementes que Deus quer gerar em você. Porque você está idolatrando tanto isso, que você não enxerga as outras sementes que Deus está fazendo na tua vida. Você idolatra uma amizade e despreza a sua esposa. Eu vou repetir. Você idolatra uma amizade e despreza a sua esposa. Você idolatra um jogo. E esquece os seus filhos. Que são sementes que Deus colocou na tua vida. Que Deus te dê sabedoria e equilíbrio para você enxergar as sementes que Ele já te deu e as sementes que Ele quer gerar em você. Que Ele continue desenhando sonhos e projetos para essa igreja, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Deixa Deus renovar a tua vida hoje. Quero fazer um desafio para você, para mim também. Que nós pudéssemos orar agora e disséssemos assim: Senhor, quais são as sementes que o Senhor quer gerar hoje em mim? Se você quer fazer essa pergunta para Deus e você quer realmente ouvir respostas, e talvez algumas não vão ser: esse ano você vai trocar de carro. Bênção, que troque de carro, mas talvez seja assim: esse ano você vai perdoar alguém. Pensou? Não pode ser. Esse ano você vai separar um pouquinho do seu dinheiro para ajudar uma pessoa da sua família. Mas ele não merece, ele gastou tudo. Eu não sei. Deus tem sementes para nós, a gente não entende as sementes. Mas quando você segurar o fruto, põe a mão assim, ó. Quando você segurar o fruto, vai ter tanta alegria que vai valer a pena. Você crê nisso? Se você precisa hoje receber essa conexão, entendendo que o Espírito Santo está pairado aqui, assim como Ele pairou sobre as faces das águas e chamou a existência as coisas que não existiam, assim como o anjo disse: do Espírito você vai gerar. Deus está gerando na sua vida também agora. E você precisa se conectar com isso. Fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Quero pedir para Deus trazer uma visão, trazer uma experiência, trazer uma revelação, uma música, trazer um som. Por que não? Trazer uma amizade, trazer um renovo. Feche seus olhos aqui, eu quero orar com você. Algo que Deus está tocando no meu coração agora, e eu não orei por isso no primeiro culto, eu não sei. Você que está aqui hoje e está querendo abortar o sonho de Deus, a semente de Deus na sua vida, eu quero orar por você em primeiro lugar. Está tão difícil para você, está tão pesado, que você está pensando em abortar.
Sua família é o sonho de Deus, sua casa é o sonho de Deus, seu trabalho. Você sabe quais são as sementes de Deus. Mas se está pesado desse jeito e você está pensando em abortar, eu quero só pedir para Deus dar força. Se você está aqui hoje pensando dessa maneira, levanta a tua mão, quero orar com você. Tem alguém assim hoje, desse jeito que eu descrevi? Ponha bem alto sua mão, ponha bem alto. Quero orar com você. Eu já tentei desistir de sonhos de Deus, e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele me segurou. E hoje eu creio que Deus está segurando a sua casa, a sua família. Deus está segurando a tua vida nas mãos dEle. Você que está com a mão levantada, diga assim: Senhor, eu preciso hoje enxergar que no final dessa jornada, o fruto vai trazer tanta alegria, que eu vou esquecer toda dor, todo sofrimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas vidas agora, restaura a vida. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.